A vida de fumante começou junto com os bancos universitários, há mais ou menos 31 anos atrás. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, desde a hora que levantava até a hora de dormir. Tossia muito, de manhã era uma tristeza, tosse prolongada e até umas 10 horas da manhã muita tosse, não tinha olfato praticamente zero, cheiro muito pouco. A comida tinha gosto ou doce, ou salgado, ou azedo, ou amargo. As nuances intermediárias não sentia nada. Nós temos observado na prática clínica que um fumante pode levar, em média, 3 vezes mais tempo de tratamento para um processo ulceroso do que um não fumante. E temos observado também que, especialmente naquelas úlceras mais graves, aquelas que sangram, as úlceras hemorrágicas, a incidência num fumante é cerca de 7 vezes maior do que em um não fumante. A segunda área em que a incidência de doenças é muito aumentada nos tabagistas, em termos de tubo digestivo e sistema digestivo como um todo, são os tumores, os cânceres. No esôfago, o fumo é um dos grandes fatores de risco para o câncer. No estômago, da mesma forma, tanto num quanto no outro órgão, em média, 3 vezes mais alta a incidência de cânceres nos fumantes em relação aos não fumantes. No intestino grosso, a influência do cigarro também é muito grande em termos de incidência de cânceres. Em relação ao pâncreas, alguns estudiosos, alguns cientistas têm chegado a afirmar que o único fator de risco realmente definido para o câncer de pâncreas é o cigarro. E isto é algo muito sério. Os cânceres de pâncreas, via de regra, são descobertos em um estágio bastante avançado e, portanto, tendem sempre a ser fatais. Talvez, em termos da incidência de cânceres no sistema digestivo a partir do cigarro, o dado mais surpreendente seja aquele que diz respeito ao fígado. Estudo de um grande número de pessoas, mais de 1.300.000, conduzido por Hirayama, no Japão, demonstrou que para o fumante de 30 ou mais cigarros ao dia, o risco de contrair um câncer de fígado é tão alto quanto o risco de contrair um câncer de pulmão. Em torno de 6,5 a 7 vezes mais elevado do que o risco para a mesma doença em não fumantes. É válido você deixar de fumar a qualquer altura da vida. Embora seja verdade que em algumas doenças a normalização do risco de quem fumou no passado, de um ex-fumante, comparada com a de um não fumante, só chegue a igualar-se por volta de uns 13 anos depois de cessado o hábito, e é o caso do câncer de pulmão, o lado bom de toda essa questão é que, no primeiro ano de abandono, há um rápido decréscimo do risco, na faixa de 50% para a maior parte das doenças que são influenciadas pelo fumo. No segundo ano de abandono, novamente há um rápido decréscimo. 50% no primeiro, 50% do risco restante, ou seja, 25% do total no segundo. Isto significa que nos 2 primeiros anos, a pessoa consegue reduzir em cerca de 75%, em média, o risco em comparação com os não fumantes. E depois, então, os últimos 25% vão se regularizando lentamente ao longo de uma série de anos. Vale a pena você deixar de fumar em qualquer momento, mesmo que já esteja sofrendo de alguma doença importante causada pelo cigarro. No 4º dia, o seu desejo de fumar estará em franco declínio. Aproveite para intensificar a desintoxicação. Continue com refeições leves e muito líquido o dia todo. É possível que você sinta hoje um conflito entre a razão e o apetite. Sua consciência diz que não. Seu apetite diz que sim. Não hesite em ficar com a razão. Lembre-se que sua saúde é um tesouro. Sem ela estarão em jogo seu futuro, sua família, seus sonhos e seu projeto de vida. Você já se sentiu no mesmo dia nervoso, calmo, agitado, bravo, irritado, alegre? Isso que acontece com a pessoa que fuma. Ela não tem aquela estabilidade emocional das pessoas que não usam nem cigarro e nem café. Ele força o cérebro dele a ir lá para cima, ele vai lá para baixo, ele entra naquela fase de abstinência.
A abstinência, o indivíduo começa a se sentir mal, estranho, ele não sabe o que é. Sem pensar, ele já coloca a mão no bolso e vai puxando um outro cigarro, para sair daquela situação deprimente e voltar lá para cima. O efeito vai passando novamente, o cérebro dele vai entrando em depressão. E ele começa a se sentir mal de novo. Ele que há poucos instantes estava alegre, agora está irritado, está chateado, está triste, sentindo coisas ruins. Depois de um dia inteiro assim, estimulado, deprimido, o indivíduo chega em casa, o cérebro completamente esgotado, ele não tem nada mais para dar. E aquela hora que deveria ser a hora mais gostosa do dia, quando ele vai encontrar aquelas pessoas que o amam, que vai encontrar aquelas pessoas que ele ama, ele chega cansado, extenuado, não está disposto a dar nada, só quer receber. Se nós pudéssemos fazer uma estatística de quantos casais se separam por causa do cigarro, com certeza daria um resultado bastante alto, porque é impossível você estar esgotado e ter condições de dar alguma coisa. E quando vem a criança em casa, está o bebê novinho, os filhos crescendo e os pais fumando. A história do fumante passivo é muito complicada, porque aquela fumaça secundária do cigarro, ela é pior do que aquela fumaça que o indivíduo inala. E isso faz muito mal para a criança. Todos ouviram falar do fumante passivo. As crianças que convivem com fumantes em casa, elas desenvolvem muitos problemas respiratórios, problemas alérgicos, asma brônquica, rinite alérgica. A criança tem com frequência bronquites e pneumonia, vive no médico, vive tomando antibiótico. É bastante complicado o problema do fumante passivo dentro de casa. Essa criança vai ter mais dificuldades na escola. E além de todos os problemas que ela vai enfrentar, fica aquele mau exemplo, não é? Dos pais fumando, possivelmente ela também será um fumante quando crescer. Quando a gente tem um problema e procura um amigo, sabe, desses amigos que ajudam mesmo, que estão sempre presentes, que nos ouvem, parece que o problema fica menor e pode ser resolvido mais facilmente. Eu quero dizer a você que Deus é o maior amigo que você pode ter. Sentar-se ao lado dele e conversar com ele seria uma boa terapia, mais do que isso, uma grande ajuda para você confirmar o desejo, a decisão de deixar de fumar. Sabe como a gente chama isso? Prece, oração. Você pode se assentar do lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, desta divindade maravilhosa, e colocar diante do nosso Senhor o seu desejo de ficar livre do hábito de fumar e ter mais saúde. Você pode praticar a oração. Mas eu não vejo a Deus, como vou falar com Ele? Ele está do seu lado, espiritualmente, Ele anda com você. Converse com Ele, dialogue, diga assim: Senhor, eu tenho tanta vontade de fumar, mas me ajude agora. Isto é uma oração. Pratique esta oração, fale com Deus. Quando uma carga é dividida com mais alguém, ela fica mais leve. E Deus está disposto a tornar a sua luta, a sua batalha mais leve. E no final, numa grande vitória.